Fala aí pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo à parte e aí você acompanha e aí tira aí a sua dúvida, beleza? Então a primeira questão dizia o seguinte, ó, a soma dos 10 termos de uma progressão aritmética é igual a menos 35. Se o último termo é igual ao número de termos, então qual é o primeiro termo? Ficou meio confuso isso aqui, mas não. Vamos com calma que a gente vai entender ainda. Então vê só, quando diz lá que a soma dos 10 termos, lógico, está especificando que a gente tem uma sequência de 10 termos, então N é 10. Diz que a soma desses 10 termos é igual a menos 35, então a soma é igual a menos 35. Se de repente você não prestar atenção, você vai dizer assim, opa, como é que uma soma dá menos 35? Não tem problema nenhum, porque se os valores forem negativos, a soma vai ser negativa. Se você tem valores positivos e negativos e você vai somar, vai prevalecer o sinal da quantidade maior. Então, se a quantidade maior for negativa, sinal negativo, tá certo? Aí diz que o último termo, o AN, que no caso é o A10, ele não especifica, mas diz que ele é igual ao número de termos. Não são 10 termos, né? Aí, então, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é incógnita, é o que a gente quer descobrir. E o AN, que é o A10, está falando que ele é igual ao número de termos. Então, ele é igual a N, consequentemente, ele é igual a 10. Então, antes, a gente não sabia, mas se a gente prestar atenção aqui, ó, o último termo é igual ao número de termos. Aí eu compreendo que ele vale 10. Descobrir isso, aí beleza. Aí agora é jogar na fórmula da soma e agora vai dar tudo certo, né? A soma é menos 35, o primeiro termo eu não sei quem é, a N é 10 e N, que é a quantidade de termos, é 10 também. Agora dá para resolver. O que foi que eu fiz aqui? Eu simplifiquei 10 dividido por 2, 5. Não tem como somar porque a incógnita está dentro do parênteses, tá certo? Então eu dividi aqui primeiro, deu 5. E agora vou fazer agora aqui o esquema do polinômio. Aí de repente alguém pergunta, professor, mas se eu não quiser dividir aqui, não tem problema nenhum. Você vai pegar esse 10 e vai fazer o polinômio aqui com esse 10 e com o A1. Vai multiplicar aqui esses dois termos. Eu acho melhor dividir para trabalhar com números menores, mas cada um faz do jeito que achar melhor, né? Então, aqui multiplicando, vai ficar 5 vezes A1, 5A1 e 5 vezes 10, 50. Agora a gente organiza, eu peguei o 50 positivo, passei para o primeiro membro, ficou negativo. Sinais iguais, repete o sinal e soma, então menos 85 igual a 5A1. Aí eu pego o 5, que está multiplicando, passo dividindo, e aí a gente vai dividir, lembrando que tem jogo de sinal, né? Então vai ficar menos 85 por 5, 17. Então, menos 17 é o primeiro termo, beleza? Provavelmente, né? Se a gente for parar para analisar aqui, a gente vai ter aqui o menos 17 sendo o primeiro termo. De repente, para que esse valor aí fique negativo, a gente tem uma sequência decrescente, os valores de repente podem estar diminuindo, tá ok? E a sexta questão, aí essa também é uma questão boa, né, minha gente? É uma questão do Enem, né? E que realmente é uma questão, por ter valores assim bem diferentes, pode gerar uma certa dúvida, né? Então vamos ver aí o seguinte, ó. O que é que nos diz essa questão? As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante na produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período. De acordo com essa projeção, aí aparece a projeção, os anos e o projeto da produção em 2012 é de 50,25. Aqui está a unidade de medida dessa produção, que é T, que é referente a toneladas. 2013, 2014, 2015, e que se a gente for observar aqui, perceba que o aumento não é aleatório.
de 50,25 para 51,5 ou 50, houve um aumento de 1,25. E esse 1,25 vai ser constante aqui. Tá certo? Então, a progressão aritmética está aqui. Não é nos anos, é no projeto da produção. Tá certo? Aí vem a pergunta. A quantidade total de arroz em toneladas que poderá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Vamos repetir a pergunta. A quantidade total de arroz, total. A gente vai somar toda a produção, tá certo? Que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Aqui tem um problema grande para resolver essa questão, tá certo? Porque quando a gente vai levar em consideração aqui o tempo, de 2012 a 2021, vai ter gente que vai dizer que é 9. Porque se subtrair 2021 de 2012, dá 9. Só que nesse caso não é 9, é 10. Porque eu tenho que contar com 2012. E se a gente for contar 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dá 10. Porque eu estou contando com 2012, não é a partir dele, não é depois dele, posterior, é com ele. Então é 10. Então, às vezes, muita gente vai errar essa questão porque vai subtrair, vai ver aqui um intervalo entre os dois e vai colocar 9. E aí vai errar por conta disso, tá bom? Já falei que é a soma que a gente está querendo descobrir. O 10º termo eu não sei quem é, então para usar a fórmula da soma eu vou primeiro usar a fórmula do termo geral para descobrir esse 10º termo. Tá? Sei que o primeiro termo é 50,25 e a razão, como eu falei para vocês, é só subtrair aqui, é uma constante que existe aqui, que é justamente a razão, que é 1,25. Tá ok? Então com esses dados aqui, aí eu posso jogar na fórmula, tá certo? Deixa eu só colocar aqui as informações lá que a gente já tinha lá, e aí agora a gente consegue resolver, tá certo? Bom, vamos primeiro achar o 10º termo. Então, substitui o primeiro termo 50,25, n é 10 e a razão é 1,25. Vou resolver o parênteses, tá certo? Vou resolver aqui o parênteses, vai ficar 9. E aí a gente multiplica primeiro, tá? 9 vezes 1,25 dá 11,25. E aí sim eu posso somar, dá 61,50, tá bom? Então, lá naquela sequência, quando aparecia lá os anos e as projeções em toneladas, a projeção do último ano, que é 2021, é 61,50. Agora a gente pode somar, tá bom? Porque a gente já tem o primeiro termo, tem o último termo e tem a quantidade que é 10. Somando aqui os dois, vai dar 111,75, tá? Somando aqui os dois. E o 2 aqui, que é o denominador, e o 10 que está multiplicando, eu simplifiquei, como eu fiz no exemplo anterior, 10 dividido por 2, 5. Aí sobrou essa multiplicação, multiplica 558,75 toneladas, é justamente a soma dessa projeção dessa quantidade de arroz a ser produzido, que corresponde aí à nossa letra D, tá bom assim? Então, uma questão de Enem muito boa, tá certo? E se por acaso a dúvida de é a dúvida de repente de muitos, né? Então, estou trazendo aí para vocês, para que essa dúvida seja sanada, tá bom assim, minha gente? E para finalizar, estou trazendo aqui uma mensagem, tá certo? Lá do livro de Hebreus, do capítulo 10, versículo 36, que nos diz o seguinte: pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. A gente está vivendo um tempo com certeza difícil, muito conturbado. A gente precisa muito ser resiliente a isso tudo, de forma que nós possamos ser firmes nos nossos propósitos e nos nossos objetivos, né? Com certeza Deus quer o bem para todos, quer o bem para todo mundo, mas que a gente procure fazer da nossa parte da melhor forma possível,
tá? Então, nada melhor do que a gente refletir um pouco nas coisas de Deus, refletir um pouco nas coisas do alto. E quando ele diz que a gente deve ser persistente, perseverante, tá certo? Isso cabe a gente lembrar, cabe a gente refletir, né? As coisas não vão cair do céu. Com certeza a gente em casa, esse tempo todo, a gente ser resiliente no sentido de ter um tempo para a gente fazer as atividades, com certeza deve dar muita preguiça, né? Só uma força de vontade muito grande para a gente conseguir alcançar os objetivos, mas aqui fica bem claro, a gente precisa ser perseverante para fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Como Deus quer o melhor de cada um, para cada um de nós, mas cabe a cada um de nós também fazer por onde receber, né, essas coisas maravilhosas que Deus projetou para cada um de nós. Tá bom assim? Espero ter sanado a dúvida de vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até uma próxima aula. Um forte abraço e até mais.